Hello, bora começar mais uma live aqui no perfil e hoje a gente vai conversar sobre como ativar a criadora que já vive a realidade, os sonhos, a vida que a gente tanto deseja. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a co-criadora desse projeto, que antigamente se chamava Mulher Árvore, o atual eu, Elisa Marcelino, nas redes sociais. E é um projeto de ativação da nossa pelvis, do nosso corpo, de toda essa força sexual para relembrar quem a gente é, da nossa força, da nossa confiança, da nossa liberdade. Tudo isso que grita a autenticidade, mas que em algum momento da nossa vida se perdeu, para que a gente possa voltar a viver uma sexualidade da forma como a gente merece. Não só a sexualidade, os relacionamentos, os nossos projetos, a nossa vida, que a gente tanto deseja alcançar, e que de alguma forma ela não está acontecendo no presente. Seja o orgasmo, seja a vida financeira, seja a carreira. E acho que esse é um passo tão fundamental, integrar a nossa sexualidade, entendendo que essa força sexual, ela não se limita apenas ao orgasmo, mas que essa força orgástica, ela também vem falando do nosso emocional, da nossa consciência e sim, é tudo isso que nos impulsiona a viver uma vida com prazer. Porque ninguém acorda de manhã pensando, deixa eu viver aqui uma vida de merda, sem nenhum tipo de expectativa e esperança que as coisas melhorem. E essa força sexual, a força que nos gera, é o que nos impulsiona. E desconectar da nossa pelvis, da força sexual, é nos desconectar da vida, da forma como a gente se relaciona conosco, com o mundo e ao nosso entorno. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, e é com muita alegria que hoje eu vou ensinar 3 pilares para vocês aqui para se conectar com a co-criadora, a criadora da realidade que a gente deseja. E acho que quem está aqui chegando, por favor, me ajudem comentando como é que está o som, como é que está a imagem, para a gente dar início aqui a essa live e correr tudo bem. Também saibam que eu gosto muito de ir conversando com vocês, para saber se a gente está em coerência, se vocês estão me entendendo, como que a gente pode conduzir isso de uma forma realmente que seja valiosa para vocês e não fique só aqui, então na minha conversa, no meu flow interno. É necessário que vocês entendam o que eu tô falando e se conectem de alguma forma, tá bom? A Flor Oliveira tá falando que tá tudo ótimo, então perfeito. Tô vendo aqui que a Miriam já chegou. Então sejam mais do que bem-vindas e bora começar. E também vou deixar aqui o convite para vocês, não só conversarem comigo, mas sentir que essa live, ela pode ser, esse conteúdo realmente é frutífero. Se faz diferença na sua vida ou alguém que você conhece, pega esse botãozinho que parece um aviãozinho e manda para determinada pessoa, que pode ajudar bastante. Então, para começo de conversa, eu acredito então... Eba! Para começo de conversa, eu acho que é super importante a gente começar a pensar que todos nós, independente da realidade que vive hoje, tem uma esperança, um desejo profundo de se conectar com algo maior. Seja uma melhora dentro do relacionamento que já tem, ou vivenciar, então uma vida íntima, uma vida sexual que realmente, se sinta todo esse prazer que muitas vezes a gente ouve outras pessoas falarem. Ou ainda, a gente tem às vezes desejo de melhorar, aumentar, nossa carreira, melhorar, alcançar novos cargos, iniciar um novo projeto e até mesmo vivenciar uma vida financeira que seja conectada. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender muito bem o que essa força sexual tem a ver com dinheiro, com abundância, com geração de projetos. E é super importante a gente começar a falar sobre isso porque é a mesma força. A energia sexual, quando alinhada com o nosso emocional e a nossa consciência, que não é só esse ser pensante, que pensa, eu tenho essas contas para pagar, nossa, eu preciso acordar às 7 horas para ir depois no trabalho, cuidar da minha família, dos meus filhos. Existe algo muito maior dentro da gente que nos impulsiona. E a energia sexual, ela é o quê? Energia de sexo, de prazer que a gente merece sim vivenciar na nossa intimidade, no auto-toque, mas qual que é o prazer que você tem? E essa é a força de se conectar com as pessoas que você ama, de te levantar de manhã e ir em direção àquilo que você deseja. Porque ninguém, como eu comecei essa live falando, ninguém acorda de manhã falando, oba, deixa eu ter uma vida de merda aqui, onde eu não me sinto feliz para continuar no mesmo lugar. De alguma forma, a gente é impulsionado a ir em direção àquilo que a gente deseja.
E, no entanto, muitas vezes a gente trava assim por conta de várias e várias experiências que talvez a gente nem seja consciente racionalmente, mas que nosso inconsciente vai lembrar a todo instante, que o nosso sistema nervoso vai apitar e falar assim, é perigoso, né? Isso pode acontecer se você terminar esse relacionamento ou se iniciar um novo, se você querer mudar de carreira, se você mudar a forma como você, inclusive, cria os seus filhos, que seja totalmente diferente daquela que você foi ensinada. Porque gera medo, e esse medo vem do desconhecido. Então, às vezes, o nosso sistema nervoso está paralisado, sim, em tempos e espaços de experiências que a gente viveu, mesmo que num nível bem consciente que você não lembre, que às vezes gera tanta culpa, vergonha, dificuldade de falar não, inclusive aquele excesso mental que te impede de fluir com a sua força orgástica. E isso é tão potente, porque às vezes a gente acha que é normal, então, viver nessa onda de estresse, de ansiedade, de medo, de culpa, como se isso fosse quem a gente é, desconhecendo que existe também muito amor, muita alegria, muito prazer dentro do ser humano aí dentro. Convenhamos? Errada, eu acredito que eu não esteja. Né? A Suelen tá falando gratidão por esse ensinamento. Gratidão por você estar aqui, Su. Já me sinto íntima, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a perceber que a maior parte do tempo, aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, e a forma como eu tô indo pra vida, a forma como eu tô indo pro sexo, a forma como eu tô me movendo, tá contando muito mais sobre uma história que me paralisa ou faz a gente viver nesse modo de sobrevivente, cheio de medo e insegurança, do que necessariamente se conectar com essa parte nossa que busca coisas maiores. E essa é a criadora, que não é algo tão fora do comum, não é algo tão distante de nós, mas é simplesmente essa parte nossa que vive também dentro da nossa consciência ou do nosso inconsciente, que já vive aquilo que você deseja. Seja, então, a vida sexual dos sonhos, seja a vida financeira, a carreira, a família que você deseja, o relacionamento que você deseja transformar ou iniciar. E é muito forte, porque como então a gente começa a pensar? Se eu sou regida pelo meu passado, tem essa pessoa do presente que às vezes está travada, e tem essa outra parte que às vezes a gente nunca contata, conecta com ela, que já vive aquilo que a gente deseja, que já sente, que já pensa dessa forma, que se movimenta, que está conectada com o seu corpo e está se movendo em direção e realizando o sonho, o projeto, que está ganhando bem, que está conectada e está sendo, então, a mãe que você deseja ou a parceira que você deseja. Então, a gente precisa começar a alinhar e integrar. Porque é muito importante que eu te fale também que essa criadora está dentro da nossa mente, que também essa mente, esse cérebro que todos nós temos, que a gente acredita que é somente essa parte pensante e não é, esse cérebro ele não consegue distinguir o passado do presente e do futuro. E, no entanto, todas as nossas ações até agora, elas são baseadas para nos proteger da dor do passado, sem que a gente perceba. Então, toda vez que a gente precisa dizer um não, parece que aqui trava, gera uma culpa se a gente consegue dizer não, ou então, toda vez que a gente precisa se mover e realizar, seja simplesmente como eu. Poxa, estou fazendo uma semana de lives, estou com um projeto da Imperatriz, na segunda-feira vai rolar um evento super incrível, né, de prática alquímica para abra-se para receber o prazer e a abundância. E uma das coisas que eu me comprometi que eu precisava fazer era o quê? Abrir uma live, conversar com as pessoas com esse tema que eu sei que vai ajudar outras pessoas. Mas talvez a Elisa tivesse desistido porque ficou com medo, ficou insegura, apareceu, o que será que eu vou falar e o que as pessoas vão pensar? Tudo isso são projeções que nem sempre são realidades. Não é uma realidade palpável no sentido, eu tenho total certeza do que está passando na mente de vocês? Não. Eu tenho certeza daquilo que eu tenho sentindo, que aqui está passando no meu sistema nervoso. Eu tenho certeza das coisas que estão passando na minha mente, mas nem elas todas são reais. Porque se a gente parar para pensar, é totalmente real, certeza absoluta de que as pessoas vão me julgar, que ninguém vai aparecer ou que vão criticar a minha fala? Pode ser que sim ou não, mas a força do meu desejo é maior. A força de comunicar, expressar é muito maior. Então, quando eu trago essa realidade, me faz muito sentido.
Como o meu cérebro ele não consegue distinguir o passado do presente e do futuro, da criadora que já vive, então a realidade que eu desejo, o que acontece é que a maioria das vezes a gente está muito enclausurado nas distorções que foram geradas ao longo da nossa vida, que berram muito mais o medo, a insegurança, a desconfiança e a dúvida de si, que faz a gente se proteger a qualquer custo, de qualquer mudança de padrão que vai nos levar em torno e em direção daquilo que a gente deseja. Só que, se meu cérebro ele não consegue distinguir o passado, o presente e do futuro, o que eu perco quando eu começo a me conectar e a criar novas referências de que é possível sim vivenciar, então, a vida sexual dos sonhos, o novo projeto, a viagem que eu desejo realizar, os grupos que eu desejo, então conduzir. O que me impede de chegar até aqui? Então, sim, muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando: poxa, você precisa de um terapeuta, de um coach, você precisa de um psicólogo, você precisa de não sei o quê, uma série de outras pessoas que vão te ajudar a soltar muitas das lacunas e distorções que a gente criou. E isso sim, sem sombra de dúvidas, pode fazer uma diferença. E no entanto, quem vai estar aí todos os dias com você vai ser você. E a gente precisa de formas e caminhos, um treino interno para se conectar com essa parte que já vive. Porque essa parte, por exemplo, a Elisa, que é criadora, ela basicamente é a pessoa que conhece todas as minhas dores. Sabe exatamente o dia que eu paralisei, quando me chamaram de feia, de burra. Sabem exatamente qual que foi a noite mais escura da minha alma. Sabe exatamente quais são as minhas culpas, as minhas distorções, as minhas inseguranças. E também ela sabe como que ela lidou com tudo isso e conseguiu ainda assim tomar ações necessárias, sensações para voltar a confiar e ir em direção àquilo que ela acredita. Faz sentido para vocês ou já ficou muito viajado? Porque às vezes a gente vai no flow, e perde um pouquinho. Às vezes vocês não conseguem me entender tão claramente. Faz sentido o que eu estou falando? Conta aqui para mim nos comentários. Então, essa criadora, ela já vive essa realidade. Só que só pensar na Jennifer do futuro, na Lígia do futuro, a Miriam do futuro, às vezes parece algo muito distante se, por exemplo, a gente nem acredita que é capaz. E qual que é a forma que a gente entende que é capaz, que a gente acredita que isso é possível? Se fosse só com base na nossa mente, a mente vai falar: Senhor, não abre essa live, Senhor, não faz mais isso, porque vai mostrar todas as explicações possíveis e imagináveis de que tudo que já deu errado, de todas as vezes que a Elisa tentou e deu de cara na porta. Todas as vezes que a Bárbara, que a Lígia, que a Naira deu de cara na porta e a vida disse de alguma forma não, que as pessoas de alguma forma julgaram, criticaram, falou: você é isso, você é aquilo, você é capaz até esse ponto, depois disso não mais. E que faz a gente muitas vezes se inibir, se fechar, ou pior, entrar num lado muito mais defensivo de contra-atacar. De querer controlar cada passo para provar para o mundo que você vai ser capaz. Mas esse provar para o mundo vai reger um sacrifício e um controle de que não quer dizer que o medo não esteja presente. O medo vai estar no controle porque ele vai pensar em todos os cenários, vai fazer você perder muito mais energia, duvidar de cada passo e atravessar todos os seus limites internos, que você alcançando ou não, mesmo alcançando, você vai sentir que perdeu algo essencial nessa jornada. Então, como que a gente faz para conectar? Não se aprisionando tanto na nossa mente racional. E esse é um treino que a Elisa passa todos os dias. Tipo, não, pera lá, você não é burra. Como a sua professora te falou quando você tinha 9 anos de idade. Mentira, 7 anos de idade quando teve dificuldade para aprender a ler. Você não é a pessoa estranha. Você nem é a menina feia que quando você tinha 9 anos a menina falou para você: você é feia, você é feia, você é feia. Ninguém vai olhar pra você. Eu só tinha 9 anos. Então, quando a gente começa a perceber isso, que a nossa mente, a forma como a gente está percebendo o mundo, está cheia de distorções e que na grande maioria das vezes elas nem são reais, mas que elas são frutos dessas experiências passadas que geraram tanta dor, eu preciso então, para me conectar com essa parte que já vive, é começar a trazer as sensações do meu corpo. Inclusive entrar em contato com as emoções que essa pessoa já vive.
inclusive esse fogo sexual. Porque o fogo sexual, ele vai falar sobre prazer, ele vai falar sobre o desejo, ele vai falar sobre a criatividade e todo esse movimento. E fora que ele está bem localizado na sua pelvis, ou seja, é tudo aquilo que te traz movimento e concreto no mundo. É ele que materializa. Se todos nós viemos do sexo, alguém teve um orgasmo para você estar aqui. E eu gosto sempre de falar, o nível de consciência dos nossos pais talvez não tenham sido os mais elevados, eles estavam totalmente seguros, eles totalmente queriam ou não, né? Se havia alguma distorção, uma percepção sobre quem eles eram, né? Que assim como nós, tenho certeza, todos eles tinham dores, inseguranças, assim como sonhos. E que estava ali, junto, nesse ato. E que nos trouxe a vida. Então esse fogo sexual, essa capacidade orgástica, ela também concretiza. Só que a qualidade dessas concretizações, ela vem dessa integração, da sensação, do emocional, e sim, da mente racional e também das nossas crenças, dos nossos valores, das experiências e a tudo aquilo que a gente foi dando significado na vida. Então a gente precisa criar uma ponte concreta de novas referências com a pessoa que já está vivendo. Então o primeiro pilar que eu diria para vocês para começar a conectar é, o que hoje eu quero que mude na minha realidade? Que seja melhor, porque se é para mudar para pior, gente, eu prefiro ficar onde eu tô. Não é mesmo? Se é para continuar sofrendo, se é para continuar tendo essas distorções, por que eu vou me dar trabalho para piorar ainda mais? Continuar no mesmo lugar, provavelmente, vai gerar mais estresse, mais ansiedade, mais insegurança. Então, qual é a realidade que vocês desejam? E se vocês puderem me compartilhar, eu começo a trazer exemplos que estejam conectados a isso. Então, quando eu penso nessa Elisa criadora, eu vou começar com os meus, mas depois vocês vão trazendo o de vocês. No último ano, a Elisa criadora cresceu muito. Começou a aprender a dar mais tempo para si, não viver só em função do trabalho. Começou a também fazer escolhas ainda mais coerentes com a vida que ela queria no futuro. Porque até então, as coisas vão dando certo, a gente vai entrando no flow e no automático, o dinheiro está entrando, a forma como eu estou fazendo as coisas está dando certo, mas estava vendo um custo muito grande, como eu comentei na live dessa semana. Né? O custo estava sendo grande, porque eu não estava em contato com as pessoas que eu amo. Eu não estava sentindo esse fogo, essa fé em mim mesma de ir em direção dos sonhos que eu queria. E uma vida que fosse condizente, porque querer, então, fazer a viagem que eu quero, fazer os cursos que eu desejo, né? Então conectar com outras pessoas que eu admiro pra caramba e eu quero estar mais próximo delas para beber direto da fonte, eu preciso de tempo, espaço e saúde. E não viver em função, então, só dos meus clientes, que eu adoro, honro muito cada um deles, mas também não só viver em função, por exemplo, de uma rede social, né, para estar produzindo conteúdo, embora eu ame de paixão me expressar. Eu percebi que no começo do ano passado eu estava sem vontade de criar meus projetos, colocar no mundo coisas novas e que também diziam muito sobre a minha verdade, porque para mim sexualidade integra tudo na minha vida. Porque no dia em que eu comecei a lidar então com os meus traumas, né, de abuso na infância, de abuso aos 18 anos, eu comecei a perceber o quanto que eu tinha roubado a minha voz, a minha não permissão de expressar no mundo, de ser vista pelas pessoas e falar a minha verdade, inclusive sendo Dona Elisa, um ser humano que vai fazer piada a cada 5 minutos e ao mesmo tempo consegue ter as conversas mais profundas que existem no mundo. Tocar nas dores, mas também ajudar a si mesmo e a outras pessoas a transformar a dor numa força e um combustível profundo de vida, de reencontro com a alma, e não com a alma externa, não, com esse ser humano. Faz sentido? Esperamos que sim. Então, essa Elisa, para viver a realidade, que não baseia somente na pessoa que a gente quer, então, estudar, na viagem que desejo realizar, a vida e o dia a dia que eu quero começar a ter, mas os relacionamentos, inclusive os relacionamentos amorosos que eu quero ter. A família que um dia eu desejo criar. Não tenho certeza ainda se eu quero ter filhos no futuro, mas essa Elisa, ela ainda não decidiu. Mas que ela já está vivendo uma realidade que compõe um estilo de vida que seja extremamente saudável, prazeroso, criativo, que uma e outra vez lembra dessa força de vida dela. Essa Elisa que então consegue viajar o mundo,
conduzir o trabalho, expandir o negócio e ter cada vez mais força e uma equipe que seja coerente para que essa mensagem seja enviada para o mundo e que dê vazão para que eu me transforme, porque quando eu me transformo, eu faço questão de compartilhar isso para o mundo e coisas novas vão sendo criadas. Isso para mim é fantástico. Essa Elisa que também tem uma carreira, um estilo de vida saudável, tempo para si e que é capaz de ter um relacionamento, que deseja então compartilhar e que é conectado com a sua família. Que de todas as distorções que possa haver, de todos os desafios que já aconteceram, ainda assim são pessoas incríveis e que merecem essa conexão e que trazem uma sensação tão profunda aqui de segurança, de colo. Então, essa Elisa aqui, ela vive essa realidade. Então, a minha segunda pergunta que eu vou fazer para vocês é, quando vocês começam a imaginar cada uma de vocês vivenciando essa potência, o que ela pensa sobre a vida que está vivendo? Isso anota num papel. Gente, vocês precisam trabalhar, porque é um treino. Cada vez mais que você entra em contato com essa versão do futuro, essa criadora, com você, a Elisa de hoje, a Camila de hoje, a Elaine de hoje, a Miriam de hoje, quando entra com essa criadora. Versão 3.4, 3.5, não importa. A gente nem precisa da idade, porque as coisas podem acontecer muito rápido quando a gente alinha. Porque a gente começa, então, a soltar muito das culpas, as vergonhas e tudo isso que vem nos aprisionando. E isso é uma questão de física quântica, inclusive de trabalhos de trauma, em forma de trauma release, somatic bodywork. Porque quando a gente lida com as nossas dores do passado, a gente vai regulando o nosso sistema nervoso, muita energia vai sendo criada. Inclusive, a nossa saúde melhora muito, porque os nossos órgãos, quando vivem em estresse e ansiedade por conta do passado e no momento presente, ele vive no modo de sobrevivente. Então, ele perde muito mais energia porque ele vive na mente se defendendo e não integrando o corpo. Então, quando a gente entra na física quântica, é como se a gente aumenta o nosso campo eletromagnético. E a gente começa, assim, então, a atrair aquilo que a gente está mandando para o universo. Para as situações, para as experiências e dando sinais. E a gente vai aprendendo, inclusive, a falar com as pessoas. E daí, quando eu vejo um amigo de um amigo meu tá chegando e falando para mim, sabe, Elisa, sabe isso que você comentou comigo? Que queria viajar para não sei quem, estudar com a... Qual que é o nome dela? Agora até esqueci. A Maria José Flack, né? Voltar a fazer as coisas presenciais com essa Diva Hurtado, né? Que elas são mulheres incríveis e que sou apaixonado. Convido todas vocês a seguirem elas, né, que são pessoas inspiradoras e que eu já trabalho com elas no online atualmente. Essa Diva Hurtado, quando ela vinha para o Brasil, estava sempre com ela quando eu tinha a oportunidade, mas eu quero estar mais, porque são fontes de nutrição. Então, quando eu começo a entrar em contato nesse espaço, quem que eu me torno? Como que a Elisa pensa sobre ela mesma, vivenciando essa realidade? Porque eu tenho certeza que essa Elisa não acha, meu Deus, mas trabalho e ter um relacionamento e alguém que aceite todo esse universo, essa necessidade de expressão, enquanto que a minha vida inteira, o que eu mais tive de padrão antigamente era de pessoas que não conseguiam enxergar a beleza e a potência disso tudo, ou então que ficavam inseguras e que a gente ativava processos de dor. Então, essa Elisa aqui não tem a mentalidade da Elisa que tem hoje, que acha que é impossível, de alguma forma, viajar ao mundo, ter filhos, ter a carreira, estar em contato com as pessoas que admira, ter um relacionamento, um parceiro que ama esse universo tântrico, não só de boca para fora, porque a maioria, às vezes, fala muito de boca para fora, mas quando traz para a vivência, existe pessoas assim que gostam dessa experiência, gostam dessa vivência, e que é capaz. Então, essa pessoa aqui, ela não tem metade das crenças e distorções que a Elisa tem. Ela já não tem, ela já limpou, ela já não tem tanta culpa de ser. Ela já nem fica mais assim quando recebe um não. Ou então quando precisa falar não, como eu comentei ontem, né, nos stories, que uma das reflexões que eu tive, que eu tenho cada vez mais aprendido a cuidar do meu espaço, da minha energia, a tomar ações alinhadas com os meus valores, porque essa é uma grande sacada. Saiba exatamente quais são os seus valores que conduzem
a sua sexualidade, os seus relacionamentos, que para você é importante. A liberdade, o amor, a confiança, a clareza são valores importantes para mim. Então não me faz sentido, às vezes, estar num relacionamento onde eu não posso ser eu, onde eu não posso, ser isso. Assim como eu não me sinta livre. E aqui eu nem falo sobre poligamia, essas coisas, porque até o momento eu acho que eu sou monogâmica. Não sei se a Elisa do futuro, pós essa versão, se abre para outras experiências. Isso a gente vai descobrindo ao longo do caminho e as experiências. Mas, cara, a minha liberdade é a minha liberdade de ser. E se esse é um valor importante, as pessoas com quem eu quero me relacionar precisam ter integrado isso. Porque senão eu vou precisar diminuir para encaixar. E depois que a gente trabalha tanto para expandir e aceitar isso, a gente quer cada vez mais. Mais conexão, mais alinhamento. Então, essa criadora, como é que ela pensa? Como é que ela se sente vivendo esse relacionamento, essa carreira, essas viagens, esses projetos, a maternidade? Como que ela se sente? E aqui eu vou te convidar a anotar. Se você sente alguma dúvida, vergonha, se tem alguma coisa que ainda não está alinhada, anota, porque é exatamente aí que você precisa trabalhar. Mas afirma e conecta principalmente com as partes que precisa ser trabalhado dentro de você numa potência. Eu sinto que hoje eu tenho liberdade, eu sinto que hoje eu tenho muito mais confiança do que a Elisa de 2, 3, 10 anos atrás, sem sombra de dúvidas. Mas a liberdade, a confiança que essa criadora tem é algo muito maior e poderoso do que eu vivo hoje. Então, quando eu pego e olho para ela e percebo, ela é muito mais confiante, ela é muito mais feliz. E como que ela sente isso no corpo? Porque as sensações é a grande chave. Porque as sensações é que vai dar um novo significado para o seu inconsciente, para a sua forma de pensar, inclusive para perceber as distorções e alinhar. Essa Elisa, como é que ela lida com os nãos que ela precisa dar? Porque constantemente eu preciso dizer não. Seja não para um parceiro de negócios, seja não, às vezes, estabelecer um limite com um irmão, com uma irmã. Ou então dizer sim para eles, para um amigo. Como que ela lida? Essa semana, quando eu tive uma questão, dentro do meu trabalho, em que eu precisei dizer não, e isso gerou muito conflito, a minha primeira reação, e isso é totalmente normal, é falar não. Eu tinha certeza do que eu estava falando, não vinha de um lugar de dor para atravessar o outro, mas era um não que precisava ser dito para proteger a minha energia, para proteger o meu valor. Porque se esse valor se perder, eu perco essa força de vida e de alguma forma meu inconsciente vai começar a sabotar. Mas diante do conflito com a outra pessoa, do embate, gente, eu sou libriana de Sol, Mercúrio e Marte. Dizer não realmente assim é um trabalho de vidas. Com essa lua em peixes, socorro do universo. Meu trabalho de vida é aprender a olhar para a Elisa e fortalecer ela, aprender a colocar limites e se reconhecer em contato com outra sua individualidade e trazer harmonia para o mundo, mas se reconhecendo. E essa semana, então, quando isso aconteceu, algo surpreendente, que para mim mostra o quanto que eu caminhei na minha jornada pessoal, que sim, eu senti quando o conflito surgiu com a pessoa, depois, mesmo dizendo não, lidando com o conflito, eu comecei a duvidar. Nossa, será que eu tinha que ter feito isso? Nossa, será que essa pessoa tem mais razão? Mas toda vez que eu trazia para o espaço do coração, eu falava assim, não, é isso. Eu me conheço. Isso daqui é importante. E se também for o errado, eu vou ser adulta e lidar com essa situação. Eu vou aprender profundamente com essa experiência. Porque ela está me levando cada vez mais para a minha verdade. E nisso, o que estava acontecendo é que todo dia, final da tarde, na grande maioria dos dias, eu pego meu foninho, que agora eu tenho headphone, indicação de uma das minhas alunas que virou BFF do coração, que está de férias agora, inclusive, a Razane. E eu coloquei o fone de ouvido, peguei a Anitta, que é a cachorra, coitada, essa daí sofre comigo ou não, e a gente foi andando.
Fomos andando, e eu entrando nessa reflexão, entrando em contato, por que eu estava duvidando de mim, e de certa forma, sentindo o que precisava sentir. E nessa conversa comigo mesma, até eu chegar nesse espaço de que tá tudo bem dizer não, tá tudo bem também se errar, tá tudo bem se esse é o caminho, tá tudo bem dizer sim pra você, porque o não que a gente dá pro outro é um grande sim pra quem a gente é. E um voto de confiança de que independente do que aconteça, eu serei capaz de lidar com as situações. E eu vou bancar. Eu vou bancar o julgamento, eu vou bancar essa crítica, eu vou bancar inclusive as projeções do mundo em torno de mim e das minhas próprias projeções em torno do mundo. E nesse momento eu tinha acabado de chegar num espaço que é próximo daqui de casa e que, basicamente, eu tô nesse momento em Barra Bonita, no interior de São Paulo, né? E que tem o Rio Tietê. E é um lugar onde tem pôr do sol incríveis, em dias bonitos, que mostra bem o rio. Tem os matinhos, tem as árvores. Cara, é muito bonito. E quando eu cheguei lá e ainda estava na minha confusão, estava tudo fechado, né? Tava um céu nublado. E à medida em que parece que foi conectando, eu comecei então a lidar com o que eu estava sentindo e a todo momento eu estava assim, criadora, que não é um criador fora, não é alguém tão distante, pode ser, para algumas linhas terapêuticas pode ser, mas no meu caso, eu estava lidando com a minha versão que já tem a sabedoria que eu preciso ativar nesse momento. E daí eu estava me conectando com ela, como que ela vive, como que ela sente, como que ela lida com esses conflitos que eu estou lidando hoje. E como que ela se sente. Como que ela fala não. Como que ela abre a mente, como ela encontra soluções. Como que ela age em torno disso. E foi muito interessante porque nessa conversa, né? Porque à medida em que você vai praticando, você não tem só a informação de como que ela pensa, como ela sente, como que ela age, como que ela lida e vive todo esse universo, mas também é ela quem vai te dar muito dos passos. Tem assim, coach, terapeuta, mentor, tudo isso, para lidar inclusive com os nossos emocionais. Mas ela é quem sabe as suas dores, é ela quem viveu o seu sapato, sentiu a dor exata de dizer esse não. E ela encontrou alguma solução ao longo dessa jornada para vivenciar aquilo que a gente deseja. Então eu contato não com a sabedoria que só viveu merda, que só gerou a trava, mas eu conecto com a parte que resolveu, com a parte que encontrou soluções, com a parte que já sabe que dá certo, que já experimentou várias coisas. E nessa conexão, nessa conversa, que é muito sensorial, nem tanto racional, tipo, Elisa, você precisa fazer XYZ, anota no papel e pega todas essas dicas aqui nessa conexão Wi-Fi, Bluetooth, diretamente do futuro. Mas é uma sensação do corpo, e a informação vai vindo à medida em que você treina. E ela vai te dando essa informação. Inclusive, muita da informação que ela me deu, ela me fez relembrar de todas as soluções que eu já encontrei para as noites mais escuras da minha alma. Para o dia em que, inclusive, eu tomei a decisão de criar esse perfil, depois de uma cura tremenda com a minha comunicação, com a minha criatividade, me permitir ser vista pelo mundo. Ela falou assim, olha isso que você foi capaz de criar, Elisa. Olha esse momento aqui quando, né, na vida pessoal, de como que você se sente quando teve o seu primeiro orgasmo cósmico. Olha como você se sente quando você cria e encontra soluções para si, para os seus alunos. Olha quanta potência. E a sensação no corpo. A sensação no corpo. E como que o emocional fica? Porque é fácil estar aqui e projetar toda uma identidade para vocês, para ser validada e ter uma resposta. Nossa, olha como você é incrível, maravilhosa. Parabéns, mas e no íntimo? Como é que a gente se sente no dia a dia? Eu acho que esse que é o mais valioso. Porque esse é o que rompe as distorções e as lacunas para onde a gente quer chegar. Então, quando eu conecto com ela, ela vem me dando todas as respostas, inclusive as soluções. Poxa, você tem esse negócio que quer ser de encontro com a vida que você deseja. Eu já tenho a resposta de como que eu lido com a sua equipe. Eu já tenho a resposta de como que você tem tempo para estudar, fazer práticas e com os seus mentores, com as pessoas que você confia e que você se sente tão bem tendo próximo. Só que agora vai ter no presencial, com os relacionamentos.
E ela consegue alinhar tudo isso de uma forma fluida e potente. Porque, inclusive, para chegar aqui, você vai precisar, Elisa, a soltar muitas das distorções que é ou é o relacionamento ou a sua carreira, que você pode ter os dois. Vai precisar se transformar, mas que pode. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Os 3 pilares é ter muita clareza. E contatar, entrar nesse espaço de questionar como que ela pensa, como que ela sente, como que ela age, como que ela lida com tudo isso. E quanto mais forte for esse elo, mais fácil vai se tornar, à medida em que você pratica, a começar a questionar e receber as respostas necessárias de quais caminhos seguir. Não só na forma lógica, racional. Poxa, eu quero viajar, eu preciso ficar de olho nas passagens, eu preciso pensar em como que é o estilo de vida, eu preciso fazer um planejamento financeiro, preciso, então também, né, poxa, eu quero me abrir para um relacionamento, o que precisa ter? Eu preciso ser mais vista, eu preciso ir em determinados lugares, eu preciso entrar em contato com outras pessoas. Se eu quero, então, uma família, né, eu preciso também entrar em contato com essa família, mas como que eu quero me relacionar com a minha família de um lugar que realmente seja potência e que não só fique ancorado na dor? Porque essa é a grande sacada da vida, né? Se você quer criar uma nova realidade, olha para os vínculos que você constrói hoje e que muitas vezes está gerando tanto medo, está gerando tanta projeção e essa dificuldade de dizer sim, não, contar sem culpa. Faz sentido para vocês, gente? Conta aí para mim. Porque vocês ficam no mudo. Comenta, escreve, me fala um pouquinho. Para eu saber se a gente está alinhado, se vocês estão conseguindo receber essa informação. Então, algumas coisas que para mim é importante é então sempre construir essa nova referência e fortalecer esse vínculo com ela. Porque ela já é muito mais confiante do que a Elisa atual. E olha que eu acho que eu sou uma pessoa muito confiante. Porque confiança pra mim não é colocar um terninho, não é se atravessar inteira, porque eu preciso fazer isso, eu vou fazer, eu vou provar pro mundo que eu sou confiante. Puta que pariu, eu falo palavrão, vamos deixar isso claro. Pra mim isso não é confiança. Isso daí é uma ausência clara de limites internos, é uma autoviolência na maioria das vezes, uma falta de respeito profundo com aquilo que a gente tá sentindo, porque existe uma razão de a gente às vezes temer algo e às vezes se sentir inseguro. Não porque precisa ser real, mas se é isso que eu tô sentindo, eu também posso ser amorosa. E essa é a grande sacada dos últimos anos. Eu vou ser amorosa comigo até o fim. E isso parece restabelecer uma força incrível. Não vou dizer que todo dia é fácil, mas quanto mais amorosa eu sou, eu descubro que... Eita, tá passando... É rua aqui fora, tá? Quanto mais amorosa eu sou comigo, eu percebo que mais confiante eu sou. Porque confiança não é se atravessar inteiro e provar aqui pro mundo que tá tudo certo, que eu sou confiante, eu sou forte. Na verdade, não. É lidar com o meu medo e ainda assim escolher agir de acordo e me permitir ser vista pelo mundo. Independente da percepção e das distorções e projeções que o mundo pode projetar na Elisa. Porque nenhuma vai ser pior do que as que eu projeto comigo mesma. Isso não é potente? E daí, às vezes, as pessoas me perguntam, nossa, Elisa, como é que você consegue criar tantos projetos? Consegue escrever? Consegue fazer tantas coisas que tocam as pessoas? Não foi porque sempre tive uma confiança ancorada em mim. Foi porque eu acreditava. E que a confiança, ela surgiu quando eu comecei, então, a olhar para o medo, alimentar esse monstro do medo, que não é deixar que ele ganhe maiores proporções, mas é lidar com ele de uma forma mais amorosa, porque quando a gente sente medo, a gente tá carente de amor. E tá querendo encontrar, de uma forma ou de outra, segurança, se sentir seguro. E que nada de mal vai acontecer. Só que a única pessoa que pode garantir que nada de mal vai acontecer não é o parceiro, não é o marido, não é a família, não é o chefe, não é o emprego, não é nada externo, mas somos nós, porque quem vai lidar com isso somos nós. Para mim, a confiança, ela nasce daí. E desde o momento em que essa criadora fala para mim isso, assim como as terapias, que vão ser essenciais, isso ajuda a alinhar. É como uma e outra vez, lembra, volta, volta, relembra quem você é. É por isso que eu faço, às vezes as pessoas me perguntam, Elisa, por que você faz tanta prática de alquimia sexual? É para eu lembrar quem eu sou, gente.
É para lembrar e sentir no corpo, porque não basta eu falar assim, mas Elisa, você já superou isso. Será mesmo? Olha pro seu sistema nervoso. Bum, medo. Bum, insegurança. Bum, dúvidas. Porque acontece. Isso daí eu acho que é presente da nossa experiência humana. Mas, acima de tudo, tá, eu sinto tudo isso. É real? A única pessoa que pode me falar se é real ou não é a minha mente. Somente. Mas como esse sistema nervoso, ele tá sentindo, ele tá vivenciando. Então eu faço as minhas práticas para, primeiro, soltar. Lidar com medo, soltar a experiência do passado e relembrar todo o meu corpo. A mente, o meu emocional, o meu sexual, o meu sensorial e as minhas ações de que eu não estou precisando me proteger. E nesse exato momento, não estou passando dificuldade. Nesse exato momento, ninguém vai aparecer aqui e me apontar uma arma na cabeça para dizer Lígia, para de falar. Não! E quando eu começo a soltar essas distorções, abre espaço para eu sentir essa força. Daí eu sei exatamente no corpo. Nossa, é confiança isso. Nossa, esse prazer. Nossa, eu sinto amor. E não é algo tão eu sinto amor racionalmente. Basicamente o que a gente faz com essas práticas é o quê? Modificar a bioquímica cerebral que está viciada nos padrões do passado, que só solta adrenalina e cortisol e que faz eu temer a todo momento. Que me deixa no estado de alerta, insegurança e necessidade de controle como resposta. Mas também ajudar o meu cérebro a entender que isso não é real e entrar no estado de relaxamento. Como que a gente faz isso? Liberando ocitocina, dopamina, endorfina. E aceitando e trazendo essa nova conexão. Aonde que eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Como que eu estou vivendo agora? Estou segura. E sentir essa sensação. E daí quando eu começo a sentir toda essa liberação de ocitocina, porque a ocitocina é uma bênção, né? O hormônio do amor. Começo a sentir esse amor, essa alegria. Quando o sexo, a energia sexual, ela se encontra com essa força emocional do coração, liberação, ocitocina, dopamina, endorfina, a gente começa a sentir uma alegria. A gente vai abrindo. E daí as pessoas me perguntam, Elisa, você usa alguma coisa? Não, eu só respiro, gente, movimento. E faço a prática alquímica, né? Que tem um porquê, tem uma lógica, tem um processo. E daí quando eu finalizo, não quer dizer que o mundo lá fora parou. A vida continuou. Só que eu relembrei que eu não sou meu medo. Eu estou conectada com essa criadora. Eu sei o que ela sente. E aqui eu tenho uma pequena palhinha no meu dia a dia de qual que é a sensação, para onde eu quero ir. Eu tenho muito mais clareza sobre minhas tomadas de decisão. Eu já começo a questionar minha mente, que é bem louca, por sinal. Não quero estar aqui no dia a dia. Eu já começo a duvidar das minhas dúvidas. E quando eu trago aqui, eu começo a falar, porra, tem uma coisa muito valente. Eu me descubro a pessoa mais corajosa do mundo nesses espaços. Estou olhando para o horário para não extravasar. E é incrível, porque coragem também não é agir sem medo. Mas é permitir agir com o coração, que não é o coração que a sua mãe te deu, não é... Não, sim, porque você veio dela. Mas aquilo que ela te ensinou que deveria ser, quem você é, nem também do que te falaram, mas é a coragem de ouvir a sua própria verdade e ir. Ontem eu estava ouvindo um podcast, inclusive a Miriam que está aí. Só falo da Miriam, né, porque a gente tem conversado bastante. Né, a gente estava trocando, né, e era um podcast de duas mulheres que eu admiro muito, a Sahara Rose e a Laila Martins. Recomendo que vocês sigam elas também. E nessa conversa, né, ela finalizou um dos podcasts falando o quê? Talvez a gente precise parar de ensinar... Talvez não. Foi uma confirmação. A gente precisa parar de ensinar as nossas filhas que elas precisam se casar, ter um filho ou ter uma carreira exitosa XYZ. E antes de pensar em qualquer coisa que a gente precisa ter, a gente precisa ensinar as nossas filhas qual é a verdade que pulsa dentro delas, de quem elas realmente são, independente do que o mundo vai falar. Para a gente soltar essa distorção e ensinar desde o princípio qual é a força que vem desse coração, qual é a força que vem desse sexual, qual é a força de ser quem a gente é. E quando a gente conecta com essa criadora, eu posso te falar, ela já sabe, ela já sente e ela já vive essa força. E aqui a gente vai alinhando.
uma e outra vez, alinhando a forma como a gente pensa, a forma como essa criadora toma as decisões, a forma como ela sente, a forma como ela age, como que ela deseja. Porque muitos dos nossos desejos, elas estão programadas, as distorções do passado, que nem permite a gente sonhar alto. Nosso teto é até baixo sobre as coisas que a gente gosta ou gostaria de vivenciar, porque na maior parte das vezes a gente nem acredita que é capaz. E aqui então eu vou dar um grande pulo do gato para vocês, ainda maior antes de finalizar, todo mundo aqui tem um sonho, certo? Escrevam para mim, por favor. Quando vocês têm essa visão da realidade que vocês gostariam de vivenciar, eu convido vocês não só a criar uma realidade, mas criar pelo menos umas 3 ou 4 realidades totalmente diferentes para aumentar a criatividade de vocês. Para romper o teto e falar assim, tem uma versão de uma realidade que eu criei na minha mente, que eu sou super vida louca. Tenho vários parceiros, essa realidade também compõe viajar o mundo, né, estar em diferentes lugares, e que essa vida louca, ela não participa de práticas do tantra, de alquimia sexual, mas que ela consegue ser totalmente feliz. E plena, e vivenciando essa realidade. Então, dentro da minha percepção, existe uma parte de mim que sabe vivenciar isso de uma forma totalmente diferente. Tem uma outra que mora em Londres, outra que mora em Barcelona, outra que voltou a morar no Egito, mas de um outro lugar totalmente diferente. Eu já morei no Egito quando tinha 18 anos, gente. As pessoas sempre me perguntam, né? Acham estranho quando eu faço essa percepção, eu solto essa fala, né? Como assim? No Egito? Não, eu já morei. Talvez em outras vidas passadas também. Não, talvez não. Eu tenho certeza que em outras vidas também. Mas a única que eu tenho total certeza nesse momento é a dos 18 anos. Tem uma que eu sou casada, tem outra que eu sou celibatária, mas que vivem vidas totalmente diferentes e que são totalmente fora do comum da realidade que eu quero vivenciar. E daí isso abre um rol de possibilidades que às vezes a gente desconhece. E daí quando a gente volta para a realidade que a gente quer construir, que a gente quer mudar, você já percebe que ela tem várias outras coisas que você quer vivenciar também. Inclusive ela tem muito mais material para saber, então como que é o dia a dia dessa Elisa que já vive do outro lado do mundo, está perto dos mestres? Como que ela se sente? Você tem muito mais material. Você também, além disso, daí é o outro pulo do gato, se agora você já tem mais material, e se fosse ainda mais potente, então, se você já acha que vai ser incrível essa nova realidade, rompe o teto e multiplica vezes 10 a possibilidade de realizar. Então, além de estar do outro lado do mundo, ter um negócio maravilhoso, ter então a minha família, ter esse relacionamento, uou! Então eu coloco aqui talvez a minha versão multimilionária. Porque não basta só ter 1 ou 2 milhões. Elisa quer romper o teto, 10 milhões ao ano. Como que é essa vida? Adiciona esse elemento. O inconsciente e o consciente vai berrar. Meu Deus, sou louca! Vai te dar N explicações. E aí é material para você trabalhar. E é por isso que tem a Imperatriz, é por isso que tem as práticas alquímicas, é por isso que eu estou aqui. A gente trabalha para soltar essas distorções e ser mais próximo com a referência que a gente precisa. Porque eu não tenho a resposta para você para falar, olha, a sua vida sexual precisa ser assim, o seu relacionamento precisa ser desse jeito, porque eu não vivi as suas experiências, eu não caminhei sobre os seus pés. Quer dizer que a minha sabedoria é menos válida? Não. Eu posso te ajudar? Sim. Tenho muito material para te ajudar. E, no entanto, você não pode só confiar em mim. Você precisa, antes de mais nada, confiar em você. E entender que a vida que você deseja pode ser totalmente diferente da minha. E isso é válido. Porque talvez se você quiser viver a vida e os sonhos que a Elisa tem, algo que me enche de energia, me move, dá tesão pra caramba, pode te matar. Talvez não é o que você queira, você fala, meu Deus, não, não, não. Isso é válido. Eu te ajudo a destravar. Eu te ajudo a alquimizar. Eu te ajudo a ter material para chegar nessa aqui. Essa criadora que tá dentro de você. Mas quem tem que
Quem tem que saber, quem tem que sentir, quem tem que agir. Eu posso te dar respostas das minhas experiências, eu posso te trazer as práticas para conectar com ela, destravar a culpa, soltar o medo, soltar a insegurança, lidar com a raiva reprimida, a tristeza, as experiências do passado. Posso te inspirar, mas sempre você precisa estar ancorado em quem você é. Porque senão, isso não é real. Senão é mais uma vez o amigo, o professor, o pai, o namorado que te limitou e disse: você só pode chegar até aqui. Faz sentido para vocês? E eu acho que esse é o grande salto quântico para mim, enquanto jornada, deixa eu só ver o horário, enquanto terapeuta, mentora de outras mulheres. Eu te ajudo a encontrar respostas, a liberar, a criar espaços de segurança para fortalecer quem você é. Para reencontrar sua autenticidade, que sim, precisa ser diferente de mim, porque cada ser humano na sua individualidade tem algo imenso que completa o todo. Isso não é egoísmo, isso não faz a gente se achar demais. É só encontrar a nossa verdade. Sair desse automático que está muitas vezes deixando a gente mais estressado, ansioso, desconectado e voltar. Meu trabalho é fazer isso daqui, ó. E se conectar com a frequência da abundância, se conectar com a sua alta verdade e alinhar. Ficou viajado? Conta pra mim agora, porque a gente tem os últimos minutos para finalizar essa live. Ela falou: uau! Autoconhecimento é tudo. É isso, gente. Queria que alguém tivesse me falado que ser quem eu sou há 10 anos atrás é algo extremamente disruptivo e lindo. Não porque eu sou a Elisa que cria conteúdo, não porque eu sou a Elisa que faz XYZ, porque precisa ser como outras pessoas, como antes eu acreditava. Eu acreditava que eu precisava ser alguém totalmente diferente de quem eu sou para viver uma vida incrível. Só que a minha parte criadora, assim como qualquer prática que realmente seja alinhada para o seu desenvolvimento pessoal, vai falar o inverso. Que você precisa encontrar o seu caminho, a sua verdade. Porque senão é limitar e colocar mais uma venda sobre os seus olhos. E isso é que tá a magia, porque antes eu queria ser como outras pessoas. Mas a minha criadora, sabe o que ela fala? Elisa do céu, não tem coisa mais bonita do que ser exatamente quem você é. E existe uma beleza, existe um poder aí. E existe muito prazer. Não só prazer da minha genital, mas um prazer que tá aqui, ó. Sei quem eu sou. Eu tenho 34. Sou um baby. Sou um baby que já viveu bastante coisa nessa última década de reconexão, de lidar com os traumas, de lidar com toda essa história. Vira e mexe, vocês me ouvem contar. E aí, gente, me contem antes de eu encerrar se faz sentido para vocês. Então, só para lembrar vocês, na segunda-feira, dia 29 de janeiro, às 7h30, vou conduzir uma prática de alquimia sexual. Abra-se para receber o prazer e a abundância. Inclusive, a gente tem uma nova percepção do que é abundância, porque abundância, infinitas possibilidades, vai ser na segunda-feira. E daí vocês podem mandar mensagem para mim lá no direct, falando: Elisa, eu quero participar, ou então clicar no link da bio, né, que tem Abra-se, tem o nome lá da prática, que agora eu não vou lembrar. O que são as práticas alquimistas? As práticas alquímicas que eu conduzo são práticas corporais que ativam o fogo sexual, né, para a gente regular o nosso sistema nervoso, ajudar o nosso corpo, então, através dessa regulação, a soltar as experiências do passado, esses medos, essas inseguranças, que mantém a gente no eu sobrevivente, autorregular e criar novos caminhos neurais para essa criadora, mas também para a nossa vida no dia a dia. E é recuperar essa força. Então, basicamente, é pegar todo esse lodo, todos esses medos, tudo isso, e começar a transformar em adubo fértil para quem você é. E tem uma frase que para mim eu acho que fala muito sobre a alquimia, que é pegar a dor, atravessar a dor e encontrar o amor. Mas acima de tudo, atravessar a dor para encontrar quem você é. Porque as nossas sombras, elas não são algo ruim. Na verdade, elas são o adubo, a venda que nos colocaram
sobre quem a gente é. E quem a gente é ouro. Ouro líquido. Vai ser às 7h30 da noite. Venham participar porque não vai ficar gravado. Ou melhor, gravado ficará como bônus para quem entrar na Imperatriz, para alguns programas. E daí, se vocês quiserem, a gravação daí é só pagando. Gratuito é no ao vivo. Depois não digam que eu não avisei, hein, gente? O mais difícil é alguém facilitar uma prática dessas gratuito entregando pra galera. E assim, quando eu falo que eu vou entregar, é que nem uma live dessas. Eu não brinco. Se eu falo que eu vou te entregar uma prática alquímica, tenha certeza. Você vai sentir na pele o que é a alquimia. Tá bom? E a gente também vai abrir as inscrições, só ver o horário, da Mentoria Imperatriz, que é a co-criadora dessa nova realidade, que é fazer através de práticas de alquimia sexual, também de liberação de crenças, destraves, soltar essas histórias e começar a alinhar o meu pensar, o meu sentir e o meu agir para acelerar essa nova realidade aqui. Porque isso daí é física quântica, gente, trabalha de trauma. Você quer mudar a sua realidade para melhor e vivenciar o sonho na matéria? Lide com o seu passado, lide com os seus traumas, que não é o evento, não é se você sofreu um abuso, não é se algo horrível aconteceu, mas são as experiências e a dificuldade que você tem de processar que te mantém bloqueado, cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de dor. Esse vazio que a gente sente não é normal. Esse vazio só significa que você está cheia de experiências, pessoas e situações e está desconectada de você. Porque vazio de você nunca está. Mas talvez tenham coisas que estão desconectando. Deixa eu ver aqui, a Bárbara está falando, tão libriana, agradável te ouvir sobre as suas experiências. Foi uma honra participar. Segurou até o fim. É isso, galera. É isso que eu tinha para compartilhar aqui hoje para vocês. Então, venham participar. Eu vou, para quem já tem interesse em participar da Imperatriz, pode mandar mensagem para mim, que a gente está finalizando hoje a página, né, que explica certinho quais são os bônus que vocês vão receber, quais são os encontros. São 8 encontros ao vivo comigo, 4 meses comigo, te orientando, tendo contato com vocês, ouvindo e auxiliando no processo. Vai ter um material pré-gravado, né, para também a gente conduzir, fortalecer essa clareza, esse destrave de crenças, de emocional, e também amplificar as nossas ações que sejam coerentes. E os nossos ao vivos é exatamente para isso, para ajustar e trazer para a alquimia. Ajustar e trazer para a alquimia para você ganhar velocidade. Porque a vida fica rápida. Isso eu posso te falar por experiência própria. E também tem workshops que vocês vão ganhar de bônus, que um deles inclusive se chama, sabe o quê? E eu estou muito feliz de falar sobre ele, que é o Amo o Dinheiro. Destrave a sua mentalidade, todas as distorções que você tem em torno do dinheiro para começar a prosperar e trazer esse equilíbrio para a matéria. Porque não, gente, não dá para a gente continuar a pensar em ajudar o mundo ou criar coisas se a gente não lidar com as coisas terrenas. E uma das coisas terrenas que mais as pessoas têm dor, principalmente as mulheres, é o dinheiro. Cara, quando você destrava e começa a ter ações coerentes, ele vem com facilidade. Inclusive, a gente vai trazer as práticas alquímicas de como que eu gero dinheiro. De pessoas assim, fazer uma prática e receber a notificação de um Pix e só depois o cliente me falar: então, Elisa, eu te enviei isso. Esse Pix? Mas você tem agenda? Coisas muito loucas acontecem aqui, graças a Deus. Pra gente começar a destravar. Porque a gente merece, sim, ter dinheiro, a gente também merece ter uma vida espiritual. Inclusive, dinheiro para poder fazer os cursos que a gente deseja, dinheiro para poder fazer as viagens, para proporcionar o melhor para nossa família e quem a gente ama. Então tem esse workshop que vocês vão ganhar de bônus, que é só para voltar a se conectar com essa força, que é poderosíssima, tá bom? Acredito que é isso. Vocês gostaram dessa live? Como é que vocês estão se sentindo? Quem aqui vai se conectar com a Criadora? Quem aqui sentiu que fez diferença essa live e essas informações? Conta pra mim aqui ou então lá no direct. Aqui a gente já tá finalizando. Vou deixar essa live gravada disponível aqui por algumas horas no feed, mas eu vou tirar do ar porque é material que eu entrego em curso, tá bom?
Então é isso, gente. Aqui já tá dando sinais que faltam 10 segundos para finalizar. Agradeço você ter passado 1 hora comigo, de ter me ouvido, me visto e trocado aqui comigo. Gratidão, gente, que vocês tenham uma sexta-feira e um final de semana maravilhosos e a gente se vê segunda.